Bom dia, Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Banking, hoje 14 de maio. Ontem a Bolsa Americana ela teve mais um dia de piora, né? E aí o S&P caiu cerca de 1,75%, dando continuidade, né, à queda que já tinha começado no dia anterior. Assim, apesar disso, o patamar do S&P 500 ele ainda está num nível relativamente elevado, né, um pouco acima de 2.800 pontos, embora ele tenha perdido o ímpeto nos últimos dias. Se a gente lembrar que até semana passada ou segunda-feira, podia-se imaginar que o índice caminharia em direção aos 3.000 pontos. Né? Ele estava dando essas demonstrações de força. Né? Agora, essa fraqueza mais recente, ela não deveria ser atribuída a nenhum evento específico, uma notícia específica. Né? Ontem, inclusive, a imprensa, né, os noticiários de mercado estavam querendo atribuir a culpa à queda do S&P 500 às declarações do presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, porque ele falou de maneira cautelosa sobre a recuperação. Os Estados Unidos não devem retomar no formato de V, né, que é quando você tem aquela reaceleração muito intensa. Também recusou a possibilidade, né, de levar a taxa de juros nos Estados Unidos para o campo negativo, como acontece em outros países desenvolvidos, mas assim, tudo no discurso dele era relativamente conhecido, não é diferente das indicações que as várias autoridades do Federal Reserve vêm dando nos últimos dias. Então não tem nada muito surpreendente. Né? O fato é que a Bolsa Americana ela subiu bastante, como a gente sempre fala, e a partir de um determinado momento ela fica mais fadigada e depende de outros fatores, outros catalisadores para dar sequência. E outra coisa, né, a alta do S&P 500 ela também tem ficado muito concentrada no setor de tecnologia, enquanto os demais, né, segmentos, sei lá, bancos, setor imobiliário, especialmente imobiliário comercial, setor industrial, commodities, esses aí ficaram meio para trás. E eles dependem da efetiva constatação, a partir de um determinado momento, de que a economia está consolidando, né, o processo de recuperação e de aceleração. Enquanto isso não é evidente, a Bolsa ela fica suspensa só pelo setor de tecnologia, né? E esses outros ficam pedalando, ainda, né, dependendo de mais novidades. E a gente está nesse ponto do tempo em que essa briga, né, ela precisa ser resolvida, e ela será resolvida na direção positiva quando os dados econômicos começarem a aparecer de uma maneira mais intensa. E tem que lembrar também outros óbices, né, para o S&P 500 agora, que é a tensão entre China e Estados Unidos, as ressalvas de muitas autoridades lá nos Estados Unidos sobre uma eventual segunda onda da pandemia, algumas regiões que estão estendendo confinamento, enfim, essas coisas todas que a gente está falando aí diariamente. E só para lembrar, né, a nossa preocupação em falar muito do S&P 500 é porque ele explica muito também da evolução do Ibovespa. Né? A correlação é gigante e a causalidade vem de lá para cá. Né? Então o S&P ele induz o comportamento do mercado local. Então entender ou poder ter um palpite sobre o que vai acontecer por lá é muito importante para a gente definir também as perspectivas para o mercado local. E a esse respeito, né, dessa correlação, é interessante notar que o Ibovespa ele está forte, né? Ele está resiliente nos últimos dias, porque ontem o S&P 500 caiu de novo quase 2%, né, 1,75%, e aqui ficou praticamente de lado. Então, o segundo pregão que a gente consegue se segurar muito mais do que no S&P, o que não é comum. Normalmente ele cai, a gente cai igual ou cai mais. E não é isso que está acontecendo. Tá? Então, isso é só uma constatação. Outra coisa, no caso do câmbio, aqui, né, assim, a taxa de câmbio continua desvalorizando, sem novidades, né? Então o real está muito desancorado por conta dessa história de continuada redução dos juros, tudo que a gente já explorou, vem explorando diariamente, enquanto o Banco Central não tiver uma demonstração decisiva
de que vai parar de cortar os juros e de que está preocupado com eventual inflação causada pelo câmbio ou uma desestruturação do mercado, esquece, né? O câmbio ele continua desancorado, né? Então, nesse intervalo de tempo, enquanto o Banco Central não muda de postura, não adianta achar que o câmbio vai ter força para valorizar, apesar de os fundamentos, na nossa avaliação, justificarem, né, uma taxa de câmbio mais baixa. Na conjuntura doméstica, é interessante ou importante notar, né, pontos de atenção. As pequenas e médias empresas todo dia têm notícias sobre relatos de que elas não estão conseguindo acessar as linhas de crédito, que está difícil, que o custo está alto, a burocracia também está atrapalhando. E o governo vem, né, através de medida provisória, outros projetos, tentando ampliar as ações para disponibilizar recursos que sirvam como garantia de eventuais inadimplências para estimular os bancos a quererem emprestar mais para essas empresas num custo menor. Só que essas medidas e essas ações todas, elas estão levando muito tempo. E nesse intervalo, muitas delas já decidiram demitir e tal. Então, isso é preocupante até porque a gente não está tendo as divulgações mensais do CAGED, né, que é o que é a geração de vagas formais de emprego. Então a gente também está meio no escuro, sem saber exatamente o que está acontecendo, e essas empresas pequenas e médias, nesse intervalo todo que não estão conseguindo acessar os recursos, podem estar demitindo muito mais do que se imagina, tá? Outra coisa de atenção que permeia a seara fiscal e política é o tema da continuidade ou não do auxílio emergencial, aquele dos R$600 mensais. Tem uma discussão grande sobre se isso deve ser prorrogado ou eventualmente até tornado permanente. Então, há muito foco nessa discussão, porque, por um lado, isso melhora a popularidade do governo, né, com as classes mais desassistidas. Por outro lado, isso tem um impacto fiscal importante, então tem que tomar o devido cuidado. Tá? Eu vou ficar por aqui hoje e até amanhã.